Baixa a cabeça e fecha os olhos só mais um instante. Aí. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, primeiramente em nossos corações, conduzindo, Senhor, cada mente aqui cativa nesse instante a Ti, somente a Ti, Senhor. Que os seus anjos ministradores estejam ministrando os corações dos teus filhos, que a palavra lançada aqui do altar seja uma palavra rema, que venha encontrar no coração dos seus filhos um solo fértil para germinar e assim venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os seus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia eu clamo, Senhor, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então hoje, talvez para desespero de uns e felicidade de outros, né? É uma sériezinha de 8 sermões de Apocalipse, né? Hoje mais 7. A gente vou pegar um trecho ali de Apocalipse que Deus botou no meu coração, onde tem a abertura do 7º selo, e a gente entra ali nas consequências da abertura dos 7 selos com os 7 anjos. Amém? A gente entender um pouco o panorama, né? Sem entrar muito em polêmica, sem nada, mas para a gente entrar um pouco nesse panorama escatológico, entender ali a visão de João, aquilo que Deus falou com ele através dessa passagem. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria que você abrisse então a tua Bíblia em Apocalipse 8, versículo 1. Melhorou pra caramba, hein? Deu um brilho, né? Deu um brilho. Mas está ecoando, né? Acho que pode abaixar um pouco, né? Para lá, né? Aí, melhor. Não, aí acabou minha voz. Acabou? Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom pra caramba, porque eu estou me ouvindo. Se eu estou me ouvindo, vocês estão me ouvindo, tá ótimo, né? Alô, som. Eita. Todos abriram? Capítulo 8, versículo 1. Quem for achando, dá 8 glória BPT Costal. Se você não achar, abre a tua Bíblia em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Hoje a gente vai falar sobre o silêncio que precede os maiores movimentos de Deus. Quem quer ir comigo? Então eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Quem é que consegue aqui fechar os olhos nesse instante? Feche os olhos. Silêncio total, silêncio. Agora silêncio. Silêncio. Imagine nesse momento os céus. Lá onde os anjos não descansam. Onde os seres viventes cercam o trono, clamando sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Agora imagine esse lugar cheio de som, glória, movimento. Do nada ele parou. Do nada parou. Não por fraqueza, não por acidente, mas por decisão divina. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E esse silêncio, ele não é vazio. É um silêncio cheio de expectativa. É um silêncio escatológico carregado de tensão, como se o céu tivesse prendendo a respiração diante daquilo que está para acontecer. Diferente dos outros selos, onde desastres, guerras e juízos eram imediatamente liberados, aqui, o que primeiro se manifesta é o silêncio. Pode abrir. Você consegue mensurar essa verdade? Esse detalhe é, à primeira vista, sutil. Na verdade, esse silêncio é um grito profético. Na tradição judaica, o silêncio, muitas vezes, ele precedia uma manifestação divina. Em Abacuque 2,20 está escrito o seguinte: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele, fique em silêncio toda a terra.
E Zacarias 2,13 diz assim: cale-se toda a humanidade perante o Senhor, pois ele se levantou de sua santa habitação. Esse silêncio aqui de Apocalipse 8:1, ele é um intervalo entre a intercessão dos santos e a execução dos juízos finais. É o último respiro antes da tempestade. É o último suspiro. Teologicamente, é como se o céu estivesse dizendo assim: o que vem agora é tão sério, mas tão sério e tão definitivo, que nem os anjos se atrevem a cantar. Se você tem medo da volta de Jesus, né? Toma um calmante antes de vir para os próximos 7 cultos. Quantas vezes na sua vida você experimentou um silêncio que parecia assustador? Quantas vezes na sua vida você parou e experimentou um silêncio ensurdecedor? Quando você orou e Deus não respondeu? Quando tudo parou e você não sabia se era o fim ou um novo começo? Quando até o céu parecia estar calado? Mas e se esse silêncio não fosse a ausência de Deus, mas reverência ao que Ele está prestes a fazer na tua vida? Às vezes Deus ele fala mais alto no silêncio do que no trovão. Às vezes Ele grita no silêncio. Você já experimentou ficar em silêncio na presença de Deus? E esse momento de pausa, ele pode ser o prelúdio do maior mover da sua história. Sabe, muitas vezes a gente tem um relacionamento com Deus e está ali, a gente ouve Deus, vê Deus em todas as coisas. Cara, e é tão bom, né? Mas de repente vem o silêncio e a gente fica frustrado. Mas e se esse silêncio é a preparação para o maior acontecimento da tua história? Assim, eu tenho ido todo domingo pregar lá no IAT, vocês sabem disso. E, cara, nos últimos 3 domingos, eu preparo a palavra durante a semana de antemão, porque na semana que eu prego lá, eu prego 3 vezes, no mínimo. Teve uma semana que eu preguei 5 vezes, né? Porque preguei aqui, preguei na seca, preguei não sei aonde, culto de homem, não sei o quê. Foi ver. Então, eu estava com dificuldade de fazer a palavra, e eu tenho chegado lá sem ter tido uma introdução ou algo que tem a ver com o que Deus falou comigo. Não é isso? Cara, é tão bom você falar assim, Deus falou comigo. Você tem a certeza, é um sinal, você fala, caraca, Deus, mas e quando vem esse silêncio? Quando o céu faz silêncio, é porque a terra está prestes a tremer sobre o peso da glória ou do juízo de Deus. E é nesse primeiro sermão da nossa série que a gente vai mergulhar nessa meia hora eterna, onde o céu suspende a adoração, para que a gente possa discernir a urgência dos dias que estão por vir. Então prepare-se, porque às vezes silêncio é o grito mais alto do céu. Amém? E agora a gente vai começar. Conforme o texto que a gente leu aqui, né? Que quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O livro do Apocalipse ele não é uma narrativa aleatória, ele é uma revelação progressiva, estruturada de forma precisa e poderosa, como um grande drama profético sendo revelado cena por cena. O 7º selo, ele representa a conclusão do rolo selado que começou a ser aberto pelo Cordeiro. Em Apocalipse 6, cada selo destrancava ali um novo estágio do juízo e da revelação de Deus. Só que ao chegar ao último selo, algo inesperado acontece. Não é um terremoto, não é uma trombeta, não é uma voz. É um silêncio. E não é qualquer silêncio, meu querido. O texto grego ele usa a palavra siope, que significa cessar absoluto de som, um vazio sonoro total. Quem já experimentou entrar dentro de um estúdio mesmo musical?
e ficar ali em silêncio, com tudo seladinho ali. É diferente o silêncio, né? Não é? Tu entra ali, cara, é tudo acústico, né? E se você não ligar nenhum instrumento, nada, e ficar ali sozinho em silêncio, é um silêncio diferente. É um silêncio absoluto mesmo, um vazio sonoro total. É como se todo o céu prendesse a respiração diante da gravidade daquilo que estava por vir. Na mentalidade judaica do primeiro século, o silêncio ele não era ausência de ação, mas ele era um tempo sagrado de expectativa diante da manifestação divina. Assim, como o povo se calava diante do Santo dos Santos, conforme a gente leu aqui em Abacuque, o céu agora ele se cala diante do Cordeiro que abre o selo final. Teologicamente falando, o silêncio no céu ele revela 3 verdades profundas. A primeira verdade que ele nos revela é a reverência ao justo juiz. Reverência ao justo juiz. O céu, que jamais para de adorar, ele entra em pausa diante da justiça que vai ser liberada. É como se os anjos dissessem: o que Deus está prestes a fazer exige silêncio, não canções. O que Deus está pronto para fazer nesse momento exige um silêncio absoluto. A segunda verdade é a transição profética. O 7º selo, ele não traz juízo imediato, mas ele introduz uma nova série, as trombetas. O silêncio é a ponte entre 2 ciclos de juízo, selos e trombetas. E a terceira verdade é o peso da glória e o peso do juízo. Porque esse momento nos lembra que o juízo de Deus ele não é impulsivo. Ele é pensado, ele é pesado e equilibrado na medida certa. O céu, ele não celebra a dor da terra. Ele silencia em temor e reverência. Porque para aqueles que têm a convicção da salvação, esse é um momento de glória. Mas para aqueles que estão longe da verdade de Deus, é um momento de juízo. Ninguém se alegra com a morte de ninguém. Amém? Quantas vezes você achou que o silêncio de Deus era indiferença? Quantas vezes você achou que o silêncio de Deus era a falta da presença dele? Mas e se assim, como em Apocalipse 8, o silêncio for o espaço onde Deus se prepara para agir com poder na sua vida? Às vezes, ele não está demorando. Que a gente acha, né? A gente fala, Deus está demorando, né? É porque ele chegou atrasado no ponto, a van já tinha passado. Mas isso não existe. Ele está santificando o ambiente para o próximo movimento. Você já viu um jogo de xadrez? Silêncio absoluto e, de repente, checkmate. Os caras não ficam falando, conversando, é silêncio. É no silêncio que a gente aprende a confiar, não nos barulhos das bênçãos, mas no caráter de quem prometeu. Jó, ele viveu isso, depois de tanto falar, Deus se manifestou no redemoinho, mas antes veio o silêncio. Salmo 37:7 fala o seguinte: fique em silêncio diante do Senhor e espere por Ele com paciência. Tem vezes que a gente gosta de orar, né? Tem gente que não gosta de orar, não. Mas quando ora, fala, e depois amém e vai embora. Desliga de Deus. Não tem 1 minuto de silêncio. Não tem 2, 5 minutinhos de silêncio na presença de Deus. O silêncio do céu, ele não é o fim da história. É o prenúncio do capítulo mais glorioso, mais decisivo que Deus já escreveu. Esse silêncio celestial, ele não é aleatório nem poético. Ele carrega um peso histórico, simbólico e escatológico. Na cultura judaica, o silêncio, ele sempre foi um gesto carregado de significado. Dependendo do contexto, esse silêncio poderia indicar um luto profundo. Você vê isso lá em Ezequiel 24:17. Poderia
indicar uma reverência do sagrado, conforme o texto que a gente leu de Abacuque aqui, ou expectativa antes da manifestação de Deus. Esse versículo de Abacuque que fala, o Senhor, porém, está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse versículo ele ecoa no silêncio de Apocalipse 8. O céu ele está dizendo, prepare-se, o rei vai se levantar do trono e intervir na terra. Ele vai se levantar. No Antigo Testamento o padrão é claro. Antes de cada ação grandiosa de Deus, havia um tempo de preparação e de silêncio. Em Êxodo 19:16 diz assim, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos, com uma nuvem espessa sobre o monte e um fortíssimo som de trombeta. Todos no acampamento tremeram de medo. Mas e antes disso? 3 dias de consagração e expectativa. Antes desse acontecimento foram 3 dias de consagração e expectativa. Um silêncio tenso, santo, carregado de glória iminente. Eu gosto de falar. Dá o microfone, eu falo pra caramba. Mas um dia eu tive que aprender a ficar em silêncio na presença de Deus. Porque eu entendi que eu orava. E aí, eu tenho aprendido dia após dia que o silêncio de Deus não é um abandono. Mas ainda mais agora eu aprendo que o silêncio de Deus pode ser a preparação de algo grandioso que a gente nem sabe. Da mesma glória, da mesma forma, o silêncio de Apocalipse 8 é a calmaria antes do maior série de juízo já visto, né? Que são as 7 trombetas. E a gente vai nela, tá? A gente vai. Quem vai querer participar disso aí? Cada trombeta será um toque profético de alarme, sinalizando que Deus ele está intervindo diretamente na história humana, com justiça e poder. É como se o céu inteiro prendesse a respiração antes do estouro da última fase da tribulação. O 7º selo, ele não apenas encerra um ciclo, ele introduz uma nova dimensão profética. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, onde parece que o céu, ele não está te respondendo, onde as suas orações ecoam sem retorno. Só que esse silêncio, se esse silêncio ele for um prenúncio de algo grandioso que está por vir, você já parou para pensar nisso? Quantos aqui estão passando ou já passaram por um tempo de silêncio? Falaram assim, cara, Deus parece que não está falando nada comigo. E muito pelo contrário, parece que, imagina Jó. Pois não? Despertador. Está na hora de vir para o culto. Está atrasado, hein? Glória a Deus. Cara, imagina Jó, cara. O cara perdeu os filhos todos, perdeu tudo que ele tinha, cheio de sarna para se coçar, coçando com caca de telha, não é isso? Silêncio total. E se Deus estiver como no Apocalipse, em preparação para liberar uma resposta tão poderosa que o céu inteiro precisou se calar primeiro diante de você. Olhar para você e falar, ó, prende a respiração. Prende a respiração. Sofonias 3:8 fala assim, portanto, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Deus, ele nunca está parado. Ele está em movimento mesmo quando o som cessa. Quem já foi em aqueles brinquedos de parque de diversão? São bem emocionantes. Tipo montanha-russa, esse assim. Você já conseguiu ficar calado ali? Já? Eu fico. Eu sou diferente, eu gosto. Galera grita. Eu comecei a gritar por causa das crianças, né? Quando eu fico com o Davi, a gente grita para dar emoção. Cara, mas aquilo ali é algo tão grandioso. Quando eu gosto de falar do Tivoli Park, porque eu sou assim desde moleque. Cara, eu gostava que subia era o looping, né? Aquilo ali era novidade no Brasil. Dava 2 looping assim, meu irmão, aquilo era loucura. Só que ele ia devagarinho subindo.
Aí chegava lá em cima, ele dava uma parada. Eu gostava de escutar aquele clac. Eu sabia que vinha algo grandioso, uma sensação completamente diferente, que era a descida. E aí eu saía de lá. Não, Julião? Só que as pessoas tendem a escolher o barulho diante das situações que ela acha que vão ser grandiosas, em emoções. Só que no reino de Deus as coisas não funcionam dessa forma. O silêncio de Deus, ele nunca é vazio. Ele é carregado de propósito, de poder. E ele pode ser um intervalo entre o clamor da terra e o estrondo da glória que está para descer. Agora, todos nós já passamos por momentos onde a gente orou com intensidade, a gente jejuou com expectativa, buscamos com sinceridade. E mesmo assim, o céu ele parece fechado, não é verdade? Às vezes a gente busca sem cessar, faz jejum, e parece que os céus se fecharam sobre nós. Parece que é um céu de bronze. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal. É o que a gente chama de silêncio de Deus. E ele pode ser um dos testes mais difíceis da nossa fé. Vontade de desistir, de questionar. Só que atenção, preste muita atenção. O silêncio de Deus, ele não é sinônimo de ausência. Na verdade, muitas vezes ele é sinal de preparação. Hebreus 10, 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não demorará. E o que a gente está fazendo? A gente está atento? Ou a gente está fazendo muito barulho? Enquanto você sente que nada está acontecendo, o céu está se movimentando de maneira invisível. Ele está ali fazendo o movimento dele. O silêncio, ele pode ser o espaço entre a tua oração e a manifestação da promessa de Deus sobre a tua vida. Escatologicamente, esse silêncio, ele está precedendo o dia da glória e do juízo. Na verdade, é o dia do juízo. É glória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a glória vem como juízo para aqueles que creem. A gente está preparado para esse silêncio ensurdecedor? Deus, ele dá vários sinais em situações muito menores em nossa vida. Menores do que o dia do grande juízo. Para nós parece algo terrível. Na Bíblia, o silêncio ele sempre antecede grandes viradas. Antes da libertação no Egito, 430 anos passaram sem profecia alguma. Mas quando Deus rompeu o silêncio, o êxodo explodiu com sinais e maravilhas. 430 anos sem Deus botar um profeta para falar no meio do seu povo. 430 anos o povo sendo escravo, sem um norte, sem saber o que vai ser de amanhã, comendo cebolas, trabalhando para chuchu. Você imagina? Às vezes a gente passa alguns meses aí de deserto, um ano, e a gente já fica como? E aí vem entre o Antigo e o Novo Testamento, são 400 anos. Aí sabe que quando eu estava fazendo a palavra, eu dei uma viajada, né? No Antigo Testamento foram 430 anos. Mas no Novo Testamento é 400 mais os 30 de Jesus, mais ou menos. Então dá quase 430 anos também, né? Porque a voz profética só veio com João, que também já estava ali na idade de 30 anos, né? Passados 30 anos de Jesus, que começa o ministério de Jesus. Não é isso? Silêncio. Silêncio profético. Só que o próximo som que se ouviu, depois de 400 anos,
foi o choro do menino Jesus em Belém. Deus feito carne. Está entendendo? Ou seja, quando Deus ele fica em silêncio, é porque ele está preparando algo que o barulho não seria capaz de explicar. O barulho não seria capaz de explicar Jesus. Então, se você está em um tempo de silêncio, não entre em crise não, meu querido. Entre em reverência. Pare de tentar decifrar a Deus com pressa e comece a buscar discernimento com profundidade. O que Deus quer de mim nessa temporada? O que Ele vai fazer? Como vai ser? Vambora. Deus está em silêncio. E aí, tu vai parar tudo? Vai espernear, vai gritar, vai abandonar a fé? Ou você vai permanecer firme, tomar posse daquilo que, como eu falei aqui no início, talvez seja o maior evento da tua história. Talvez o silêncio esteja preparando a maior virada de chave da tua vida. Salmo 46:10 diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. A gente vive de euforia, de emoção, de fé. Não estou condenando nada disso, não. Eu acho maneiríssimo para gerar comunhão. Deus está ali? Está ali. Tá? Porque Deus se agrada na comunhão. Falei isso aqui no início, é benção, é mó benção. Mas vai chegar um dia que isso não vai poder mais acontecer. E você vai conseguir entender essa unidade no silêncio da presença de Deus. Porque está mais perto do que vocês possam imaginar, cara. Eu creio nisso. Está mais perto do que a gente possa mensurar. O silêncio ele não é um castigo, ele é um convite à intimidade. Aí muitos falam que assim, mas a gente tem dificuldade de ver os milagres acontecendo, tem muito charlatão, tem isso, as coisas não acontecem, mas meu querido, naquela época as pessoas acordavam com o sol amanhecendo e dormiam com o sol se pondo, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nenhum barulho. O barulho era dos grilos, dos passarinhos, da criação de Deus. Já experimentou tirar um tempo desconectado na presença de Deus? Não é 5 minutos, 10 minutos. Se você tem condições, cara, pega um dia, vai para o meio do mato, onde o celular não pega. Tu vai tentar olhar e vai falar, pô, não tem jeito. Aí quando você desistir de mexer no celular, tu vai fazer o quê? Vai adorar a Deus, cara. Não é isso? Os caras buscavam a Deus, cara. Deus está chamando para intimidade. Deus está dizendo, eu estou trabalhando no invisível, você precisa confiar naquilo que você não pode ver. E isso é fé. É confiar. Em vez de reclamar, aproveite o silêncio para alinhar o seu coração. Comece a gerar uma autorreflexão, comece a se colocar diante de Deus. Em vez de duvidar, afine os seus ouvidos espirituais. Se o céu parou, pare também. Pare também. Muitos religiosos usam, Deus descansou no 7º dia, temos que descansar no 7º dia. Cara, Deus estava mostrando. Tem que ter silêncio. Antes de tudo ficar pronto, antes de tudo, para e fique em silêncio. Olha. Ajusta a sua frequência. Porque silêncio, ele vem sempre antes do som de uma nova estação sobre a tua vida. Então, talvez você hoje está passando por um tempo de silêncio de Deus, Deus está preparando uma nova estação sobre você. Você consegue, cara, eu viajei, cara, quando eu comecei a fazer essa palavra, porque eu fiquei imaginando meia hora. E aí começa a bater a loucura. Não, vocês não querem saber disso não, deixa eu falar. Começa a bater a loucura na minha cabeça, porque meia hora, será que era meia hora do homem ou meia hora de Deus? Meia hora Kairos ou Cronos?
Estão entendendo o que eu estou falando, né? E aí eu falo, pô, um lugar onde diz que os anjos estão sempre em adoração ali, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, que ele que era, de vir. De repente, silêncio. É uma bomba nuclear que vai explodir. Talvez literalmente, tá? Talvez literalmente. Mas e aí? É o silêncio do maior evento da Terra. Agora, os maiores eventos da tua vida, eles são preparados por um silêncio de Deus. Trabalhando no teu coração, no teu íntimo, a fé, a confiança. Quando o céu silencia, não é porque Deus ele saiu. É porque ele está prestes a entrar em cena com algo tão poderoso, mas tão poderoso, que os anjos eles precisam se calar. Mas se até os anjos precisam se calar, por que a gente não se cala também diante dele? Por que muitas vezes a gente não se cala? A gente não aproveita o silêncio. Às vezes a gente pensa assim, pô, melhor escutar isso do que ser surdo, né? Mas será que nunca pensaram isso de você? Ou de mim? Será que Deus não olha pra gente e fala assim, meu Deus do céu, aprende comigo, fica caladinho aí meia horinha. Meia horinha. Antigos religiosos adotavam como prática de estar mais perto de Deus voto de silêncio. Vocês sabiam disso? Mas se perdeu no mundo de hoje, não dá. Não dá. Dá? Dá. É, meu irmão. Tá rindo, né? Eu sigo. Apareceu para mim um cara. Deixa eu falar, não tem nada a ver com isso aqui. Eu vou falar. Apareceu para mim um cara na internet. Aí o cara postou assim: meus amigos falaram que eu não ia durar muito tempo aqui nos Estados Unidos, porque eu não sei falar nada em inglês. Aí ele lá, chega nos lugares, você não fala nada, só finge que é mudo e vai embora. Tá rindo, né? E o cara tá se virando lá sem falar uma palavra de inglês, sem entender nada, porque ele não Mas você tá entendendo, cara? É hora da gente entender o silêncio de Deus como algo que, assim, como algo grandioso que Deus está preparando para nós. Assim como ele gerou meia hora de silêncio nos céus antes do maior evento da história da humanidade. Esse vai ser o maior evento da história da humanidade. Quem crê nisso? É o maior evento. Não é um show gospel, não é o show do teu cantor favorito, seja lá na época do secular, do mundo, né? Esses dias, né, faleceu aí Ozzy Osbourne, né? Eu gostava muito, escutei muito. E eu fui no show dele no Rio de Janeiro, no Monster of Rock, 95, eu fui. Pô, pra mim aquilo lá foi, na época, grandioso. Caraca. O cara saiu da aposentadoria, cantou, e eu fui lá, tava lá. É histórico. Mas isso não é nada se comparado ao evento que vai vir logo após esse silêncio ensurdecedor. Nada que você tenha vivido até aqui, nem o nascimento dos teus filhos, que acho que é a data mais marcante para qualquer pai e mãe, né? É aquele nascimento, onde também, quando está prestes a sair da barriga, seja por aquele momento de silêncio ali, mesmo que algum... Pum, aí sai, aí volta a falar. Não é isso? Pelo menos o que eu deixaram filmar, né? E o que eu me lembro do outro que eu estava lá, né? Nos 4 filhos eu estava lá. E o que Deus quer ensinar para nós essa noite é que assim como foi gerado um silêncio de meia hora antes do maior evento da Terra, Deus ele pode estar em silêncio na tua vida, porque Ele está preparando algo que você nem consegue imaginar. Talvez você esteja pensando, eu estou no lugar errado, eu não consigo um emprego, meu emprego é isso, eu não consigo alcançar profissionalmente o que eu queria, não estou conseguindo ouvir a voz de Deus para criar meus filhos,
para tomar uma decisão na minha família. E talvez Deus esteja preparando o maior evento dentro da tua família, a maior virada de chave dentro da tua vida profissional. Talvez Ele esteja preparando algo que você nunca nem imaginou que Ele poderia preparar para você. Fica de pé no teu lugar, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Porque hoje o Espírito Santo, Ele está nos convidando a entender o silêncio como parte da revelação. Então você que tem enfrentado um tempo de meia hora de silêncio na alma, você que ora, você que jejua, você que busca, mas não está ouvindo a resposta, o Espírito de Deus, Ele está falando para você essa noite. Eu estou prestes a me mover, mas eu preciso que você cale os barulhos do mundo para ouvir o som da minha voz. Entenda, o céu ele só silencia por algo grandioso. E esse algo ele pode ser em você. E se você se identificou com esse silêncio, você sabe que você está passando por esse momento de silêncio. Eu gostaria de orar junto com você para que a gente possa confiar, discernir e permanecer com um coração inclinado ao trono. Você que recebeu essa palavra, se você sentir no coração de sair do teu lugar, sai do teu lugar em nome de Jesus e vem até aqui à frente. Talvez você esteja aí e tenha dificuldade até de sair do teu lugar. Não sabe nem o que pensar ou imaginar. Deixa Deus agir no silêncio dele na tua vida. Talvez você esteja até agora, Deus foi comigo, é para eu sair, e você não entende o que Deus está falando, porque é o silêncio absoluto. Deus está fazendo algo poderoso na tua vida. Você consegue, no meio do silêncio, abre o coração falar. Eu não preciso de palavras, de grandes demonstrações. Apenas com teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos em sonhos, minha cabeça do teu peito faz silenciar todos os pesos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade do meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão. Do meu coração, na revelação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É
no silêncio que eu posso declarar. Senhor Deus Pai, vem sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre nossas vidas, conduzindo os nossos corações a aprender a confiar diante do teu silêncio, que muitas vezes é ensurdecedor, Pai. A entender que o silêncio não é falta de direção, não é falta da tua presença, é apenas a preparação para um novo ciclo, para uma virada de chave, Senhor. Gera isso no coração dos teus filhos. Gera, Senhor, a intimidade no seu silêncio. Gera o desejo de te adorar no silêncio, Pai. É assim, Pai, que nós te agradecemos e entregamos, Senhor, a nossa vida, a nossa família, Senhor. Eu apresento aqui, nesse momento, diante de Ti, todas as causas dos Teus filhos, seja na área familiar, profissional, emocional. Pai, que eles estão tendo dificuldade de ouvir a Tua voz. Estão nessa fase do silêncio, Senhor. Que eles possam aprender a identificar o Teu processo e o Teu agir, o Teu trabalhar nesse silêncio, Senhor. E saiam daqui com o coração alegre, Senhor, na Tua presença. Convictos e confiantes no Teu amor e no derramar da Tua glória. E se você recebeu essa oração, você sabe que Deus ele falou com você em meio ao silêncio ensurdecedor. Através dessa mensagem hoje, aplauda Jesus de todo o teu coração. Aplauda Ele, pois Ele é Deus. Aleluia, Senhor.